para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Ao vivo também no Face, YouTube, Instagram, também na Twitch TV. Daqui a pouco esse programa editado em podcast e logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. Segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023, muito bom dia, são 7 horas e 6 minutos, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações aí desta manhã, já para começar este novo dia sabendo tudo o que está acontecendo em Campos e região, depois de um final de semana muito quente. No Rio de Janeiro teve ponto da cidade que foi registrado sensação térmica de 58 graus, exatamente 58 graus. Campos teve ontem sensação térmica de 42 graus, temperatura chegou na casa dos 38, mas muito quente e conforme o previsto, temporal no fim do dia, né? Essa chuva de verão que foi bem mais barulhenta do que chuva realmente. A previsão para hoje é de segunda-feira ensolarada, com céu claro, com sol, calor de 35 graus, mínima de 23. Agora, aqui no centro da cidade, faz 26 graus, com sensação térmica de 29 graus. No programa de hoje, temos o prazer de receber aqui e poder conversar com o Glauco Nader. Ele é economista, mestre e doutor em planejamento urbano e regional e especialista na cadeia produtiva de petróleo e gás natural. Ele é sócio fundador da Dínamos Consultoria, formado em economia pela UF, mestre e doutor em planejamento urbano e regional pela UFRJ, isso mesmo? Especialista na cadeia produtiva de petróleo e gás e atuou como gerente de projetos do Sebrae, Rio de Janeiro, há mais de 10 anos, né? Atuou em mais de 200 projetos nacionais e internacionais no setor de petróleo e gás, como professor, consultor e palestrante, e desde 2005 é coordenador na Rede Petro, Bacia de Campos. Sem dúvida nenhuma, vai ser um programa muito produtivo. O Glauco Nader tem muito conhecimento, tem muita experiência do que faz e naturalmente vai poder acrescentar e trazer muita coisa para a gente repensar. Aliás, é tema também do programa hoje, repensar Macaé, e eu vou dar uma roubada aí nesse tema, repensar Campos, repensar São João da Barra, São Francisco, já que a gente tem essa riqueza toda, né, de royalties, de promessa e expectativa e perspectiva de crescimento, e a coisa nunca acontece do jeito que a gente imagina. O Glauco vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse futuro da Bacia de Campos, já com os campos chamados maduros e também com a chegada agora mais recente do pré-sal. Vamos falar também sobre as tendências de negócios em 2023 e a perspectiva de crescimento econômico para a região e para o país. E esse repensar Macaé, ele já me revelava aqui agora há pouco, que é justamente isso, repensar Macaé na economia macro, na economia nacional. Então a gente conversa, e aliás, Macaé que tem tido de novo um incremento, um aquecimento econômico,
bem importante, talvez diferentemente da gente. Glauco, só um minuto, eu já vou trazer o seu bom dia e a sua entrevista, né, nessa manhã de hoje, só trazer aqui as manchetes do Jornal Folha da Manhã e a gente já começa aí esse bate-papo. Olha, tá na capa do Jornal Folha da Manhã: Campos registra a primeira morte por dengue após 7 anos. Idoso de 84 anos de Travessão também é a primeira vítima da doença no estado do Rio em 2023. É o que a gente falava aqui com o secretário de Saúde na semana passada. Estamos perdendo a guerra para um mosquito. Enquanto a gente não alertar e passar a cuidar do mosquito com seriedade, de matar esse mosquito, ele vai continuar fazendo a nossa gente sofrer e até matando aí a gente. Então, é hora de declarar guerra contra esse mosquito. Alerj tem o primeiro campista na presidência. Rodrigo Bacelar foi eleito depois de polêmica. E ao assumir, abrindo aí o seu discurso, ele já disse: um lamparão chegou à presidência da Alerj. Depois teve que explicar para todo mundo o que é lamparão. Obras do dique sem previsão para começar. É a fase do projeto ainda aqui na área da cidade, na área central da cidade e em outros pontos também. Morro do Itaoca ainda fechado para visitação em pleno período de férias, em pleno verão. Um dos pontos mais visitados ultimamente aqui na cidade é fechado por conta de uma barreira que correu lá em dezembro, e o que foi feito para resolver o problema foi colocar um plástico sobre aquele trecho da barreira que correu. Solução fantástica, né? Polícia Civil apura mortes de puérperas em São Fidélis. Ainda na capa de hoje do Jornal Folha da Manhã, o jornal desse final de semana, Câmara Federal com um representante da região, é o Murilo Gouveia, de Itaperuna, alerta de golpe, servidores inativos na mira de criminosos. E ainda outras atrações, entre elas Thierry, né, no final de semana, nas praias aqui da região. Ele tocou em Gruçaí, cantou em Gruçaí. No portal folha1.com.br você confere ainda aqui as últimas notícias também. Tragédia em Guarulhos, hein, gente? Uma casa pegou fogo e a primeira informação que se tem é de que teria sido um curto-circuito num ventilador e, infelizmente, o casal morreu. Até o cachorrinho da casa morreu, 2 crianças foram socorridas e ontem foi, né, comovente aí o sepultamento das vítimas do incêndio no Jardim Carioca. Foram sepultados no Caju. Uma criança segue em estado grave no Ferreira Machado. Amigos da técnica de enfermagem que perdeu os familiares fazem campanha. Muito difícil. Nossos sentimentos aí a todos os familiares e amigos. Obra definitiva do dique ainda sem data para começar. 5 pessoas ficam feridas em acidente na estrada de Lagoa de Cima. Morre aos 90 anos a professora de Educação Física Ivete Abreu. Inscrições para o SISU, ProUni e FIES estão abertas. O Ministério da Educação disponibilizou na internet os editais dos primeiros processos seletivos de 2023. Calendário turístico e cultural de São João da Barra inclui Expo Barra em setembro. Os eventos foram programados para todo o ano de 2023, inclusive com novidade. Cooperativa confirma a situação vivida por passageiros da Baixada. Presidente da cooperativa diz que obras da 28 de março atrapalham o serviço. E hoje mais um trecho da Avenida 28 de Março será interditado. Aliás, já está interditado e causando aí aquele transtorno aí no trânsito. Mas vale a pena, né? Temporário, porque depois a pista ficará boa. O trecho desta vez é entre a Rua dos Goitacazes e a Carlos de Lacerda, nessa pista sentido centro.
Então fique atento aí. Ainda no portal folha1.com.br, só para fechar, Coagro e o FRJ afirmam convênio para melhoramento da cana. O programa de melhoramento genético é desenvolvido por alunos e professores. Bom, são alguns dos destaques que você pode conferir aí no portal folha1.com.br. Programa de hoje, como eu já anunciei, temos aqui o prazer de receber o Glauco Nader. Ele é economista, mestre e doutor em planejamento urbano e regional e especialista na cadeia produtiva de petróleo e gás natural. Glauco, primeiro te agradecer pela disponibilidade já de começar aí a semana, né, bem cedo aqui com a gente no Folha no Ar, ao vivo, dizer da satisfação de poder recebê-lo aqui, mesmo que por videoconferência, e também dar as boas-vindas aqui à Rádio Folha FM. Bom dia, Glauco. Muito bom dia, Cláudio. Muito obrigado aí pelo espaço e a oportunidade de estar discutindo contigo, com seus ouvintes, sobre as perspectivas que nós temos aí para os municípios da Bacia de Campos nos próximos anos. Adiantando, as perspectivas são muito positivas. Temos aí um novo ciclo de crescimento econômico. Os municípios já receberam no último ano o maior volume de royalties da sua história, né? Isso mostra, é um sinal de que a indústria de petróleo e a sua cadeia produtiva voltou a todo gás, e agora temos que não cometer os mesmos erros, avançar um pouco mais na geração de empregos, qualidade de vida para todos, né? E na construção de um futuro mais sustentável para todos os municípios da região. Perfeito. Você fala em novo ciclo e fala em não cometer novos erros. Eu vou pegar o fio aí dessa sua abertura para a gente tentar começar a desenrolar aqui esse assunto e tentar entender, com a sua vasta experiência, o que acontece com os municípios que tem tanta riqueza, tem tanta promessa com os royalties, e a coisa, no entanto, não acontece. A gente conversava aqui internamente antes de abrir o programa e você já deu a dica, mas eu quero que você tecnicamente explique isso para a gente. O que é esse novo ciclo que você fala e, consequentemente, não cometer os mesmos erros? Que erros são esses? E começando pelo ciclo, que novo ciclo é esse, Glau? Entender um pouco, voltar um pouco atrás, né? O primeiro óleo na Bacia de Campos foi descoberto em 1974. Então, no ano que vem, a gente está completando 50 anos de descoberta de petróleo na Bacia de Campos. E aí a Petrobras começou as suas atividades, né? E aí, por volta de 1979, 78, ela se instala na região definitivamente, né? Escolhe Macaé, questões da época, e aí começam atividades e começa um nível de migração já de quadros técnicos qualificados, né? Desde então, você tem, principalmente na região, mais no entorno de Macaé, você tem já um conjunto de atividades que não eram comuns na região, né? E aí nós temos, a partir de 96, com a lei do petróleo, a lei dos royalties, e aí você tem uma profusão de recursos, né, oriundos dos royalties do petróleo, né, que é uma compensação. E aí depois dizer o que é o royalties, depois a gente guarda um pouquinho para falar o que são os royalties, né? Uma compensação, e aí a gente tem uma afluência muito, muito elevada de recursos, né, para os municípios considerados petrolíferos, principalmente os municípios do litoral. E a gente tem um crescimento bastante elevado, né, até 2012, 2013, onde a produção de petróleo na Bacia de Campos começa a declinar. A Bacia de Campos é uma bacia petrolífera madura,
né, com 40 anos de produção, e que hoje produz a metade menos da metade do óleo que já produziu. Então, nós já produzimos 1.800.000 barris de petróleo, e hoje a gente produz em torno de entre 700 e 800 mil barris de petróleo. Ah, mas tem problema? A gente está numa indústria extrativa. A gente extrai e não repõe, né? Então, a tendência de queda é natural, né? Em todas as bacias petrolíferas do mundo. Como é que você repõe? Você descobre mais óleo, mais reservas. Porque aquela que você extraiu, você não consegue botar no lugar de novo. Então, naturalmente, há um declínio da produção dos campos petrolíferos. Você tem que descobrir cada vez mais óleo, mais óleo, mais óleo, para repor e manter esse crescimento, né? Então, esse é um quadro da Bacia de Campos, né? Nesses 50 anos. Nós não... E aí, um novo ciclo, porque a partir de 2014... a gente vivencia quase como um inferno astral. A gente tem queda do preço do barril no mercado internacional, a gente tem a Petrobras numa crise de endividamento alto, a questão da Lava Jato, que afetou diversas empresas da região de Macaé, né? Você tem uma crise política na Petrobras, com muitos presidentes sem ter um direcionamento claro, né? Você tem a crise política que se viveu no governo Dilma, que acabou determinando o impeachment, impeachment ou golpe, né? Depende de qual lado você está falando. E você tem... E aí, automaticamente, quando você cai a produção de petróleo e cai o valor do barril, você tem uma crise no setor público, porque os royalties minguam também, né? E ao diminuírem o volume de royalties, as prefeituras da região, que já estavam acostumadas a uma protuberância de recursos, não sabem muito como atuar diante desse novo quadro. E aí demora um tempo para se adaptar, né? E aí você tem menos recursos circulando na região, você tem desemprego alto, você tem menos recursos no poder público, e aí você afeta toda a região, porque assim, Macaé, Rio das Ostras, Campos, talvez sejam mais afetados pelo desemprego da indústria de petróleo. Os outros municípios são afetados porque você tem desemprego alto nessas regiões e a prefeitura também diminui a circulação de recursos nas economias locais. E aí a gente vive aí uma crise prolongada por 4, 5 anos, até 2019. 2019 a gente tem já um retorno da curva, né? O vale dessa curva de decréscimo acontece em 2016, 2017, 2018 começa lentamente a ter uma melhora, 2019 melhora, 2020 a gente diz o seguinte, olha, é o ano da retomada. E aí vem a Covid, né? Março e abril ali você tem o preço do barril chegando a $20, tal, depois muda, e aí você tem a Covid, e em 2020 ninguém sabe o que fazer muito, né? Uma coisa que não aconteceu no século XX ainda, praticamente, né? Só bem no início, uma crise pandêmica. Ninguém sabe muito o que fazer. 2021, as coisas retornam lentamente, todo mundo já um pouco aprendeu a lidar com a Covid, a questão das vacinas, né? Eliminando a questão da pandemia, né? Ou pelo menos diminuindo. 2022 a gente tem um boom. E a economia da indústria do petróleo volta, o preço do barril está no preço bastante elevado. Você inicia o ano com a guerra da Rússia e da Ucrânia, que faz se elevar as incertezas sobre o suprimento energético mundial. O preço do barril se eleva, se mantém alto até hoje, e a gente vive hoje um novo boom. E aí, o que ilustra claramente em todos os municípios é o volume de royalties recebido pelos municípios da Bacia de Campos em 2022, foram os maiores da história. Até mesmo quando a Bacia de Campos produzia uma quantidade maior de petróleo.
Excelente a sua explicação, dá para entender claramente. Campos chegou a ser responsável por quase 80% da produção nacional, né? Hoje, talvez... Bacia de Campos. A Bacia de Campos, né? Essa coisa de denominação do nome da bacia, a gente acha que é tudo nosso, né? Você já percebeu isso, né? Como é que o campista fala, o petróleo não. É só o nome da bacia, que na verdade é pela maior cidade, conforme você me explicava aqui. A Bacia de Campos, ela começa lá em Vitória, né? E vai até aqui, Cabo Frio, Arraial do Cabo. Sim, sim. Então, geralmente você dá o nome da bacia à maior cidade, o que não aconteceu em Santos. A Bacia de Santos começa no litoral de São Paulo, passa por todo o litoral do Rio de Janeiro, passa por todo o litoral do Paraná e vai até Florianópolis. E aí deram o nome de Bacia de Santos, que não é a maior cidade. Mas, enfim, é só compreender que quando fala Bacia de Santos, Bacia de Campos, não necessariamente você está falando só nas cidades, mas num território bem maior. Sim, sim, bem maior. Ô Glauco, tem uma coisa que me intriga, antes da gente falar sobre o futuro dessa bacia, que hoje tem aí, como você mesmo já disse, uma produção quase que menos da metade, né, 700, 800 mil barris dia, para quem quase que chegou a 2 milhões de barris dia, né, 1 milhão e 800. Antes de a gente entrar especificamente nessa área, eu quero entender uma coisa que eu não consegui ninguém ainda até hoje me explicar, essa questão aqui a gente chama de royalty dependência. Se tem royalties, pelo menos os prefeitos que passam por aqui falam isso, ou usam essa coisa de royalties como desculpa ou como pretexto para fazer ou não fazer. Você mesmo falou, 2020 foi, né, uma loucura, essa queda toda essa... Nós tivemos participação especial aqui zerada, que é o grande mote da arrecadação dos municípios. A gente fala royalties, mas o grande mote, a grande pegada são as participações especiais que vêm a cada 3 meses, né, acrescentando aí altos valores. Agora mesmo, Campos bateu recorde, inclusive da época do chamado Eldorado, por Sérgio Gabrielli aqui nesse programa, ex-presidente da Petrobras. A minha pergunta para você é, por que os municípios que têm, então, vamos chamar assim, dessa royalty dependência, não conseguem evoluir, não conseguem crescer? Campos passou por essa fase e não vimos nenhum impacto econômico de desenvolvimento na cidade, poucas obras de estrutura, pouquíssimas obras de estrutura que vão ficar para sempre. Agora é a vez de Maricá, que também passa por esse boom aí, como você já falou. Maricá não sabe o que faz com tantos royalties. O que acontece com essas cidades? E outras conseguem se destacar melhor, como é o próprio caso de Macaé, que tem aí toda a base de serviço da Petrobras e das offshores também. Eu acho que a gente tem que um pouco entender, né, a questão dos royalties, né? Os royalties é uma compensação intergeracional, ou seja, a gente retira uma riqueza hoje que não vai ser aproveitada pelas gerações futuras. Então, a gente gera uma compensação diante disso, para que as gerações atuais construam melhores condições que compensem essas gerações futuras por não ter mais essa riqueza. Porque a gente está numa indústria extrativa, extraiu, acabou a riqueza, né? E aí, entender um pouco a questão da lei dos royalties, né? A primeira coisa é que a lei dos royalties não tem... A lei dos royalties no Brasil, de petróleo, não tem nenhuma relação com o impacto que a indústria do petróleo causa. Né? Por que eu estou dizendo isso? Né? Por quê? Porque a lei dos royalties, os royalties são pagos a partir da produção de petróleo determinado a partir de linhas ortogonais traçadas pelo IBGE a partir de uma determinada lei
e aí os campos, os poços petrolíferos dentro de uma determinada faixa vai pagar royalties para aquele município, independente daquele município sofrer impacto ou não pela indústria do petróleo. Então, não há relação direta entre royalties e entre impacto causado pela atividade que gera esse royalty, o que já é uma coisa meio incompreensível, né? Então, por exemplo, mas o que seria esse impacto? Por exemplo, qual é o impacto que as atividades petrolíferas causam na atividade pesqueira, por exemplo? Poderia ser mensurado em cada município e aí ter um percentual para isso. Por exemplo, migração. Quais municípios que receberam nos últimos anos o maior número de pessoas? Porque quando eu recebo mais pessoas, eu tenho uma demanda maior por serviços públicos. Saúde, educação, infraestrutura, saneamento, habitação e uma série de coisas, né? E aí a gente tem exemplos de que, por exemplo, Campos recebeu durante muitos anos o maior volume de royalties, mas nunca foi o município mais impactado, né? Então isso mostra, e isso existe hoje em Maricá, por exemplo. Maricá é o maior volume de royalties, por exemplo, do pré-sal, mas não necessariamente é o município mais impactado, né? Sem contar que a questão dos royalties está fundamentada numa lei que pode ser modificada pelo Congresso a qualquer momento, como já foi tentado, né? Você não pode modificar o que já foi acordado, mas você pode modificar para frente. O Congresso e a sociedade brasileira têm todo o direito de modificar. Se para o bem ou para o mal de um ou de outros, é uma outra discussão. Mas existe essa possibilidade. E nós da região nunca trabalhamos com essa possibilidade até alguém começar a levantar essa discussão. Então temos essa compreensão. E aí, sobre a distribuição de royalties, a gente tem royalties e participações especiais, né? As participações especiais sempre foram em maior volume porque ela tem relação com a produtividade dos campos, com a alta produtividade dos campos, que todo mundo sabe e sempre soube que em algum momento essa produtividade vai cair, porque você está extraindo, em algum momento a produtividade vai diminuir, e aí a participações especiais. Todo mundo já sabia disso. Acho difícil um prefeito da região dizer que não sabia disso e que não acompanha ao longo do tempo a produção. A participação especial não caiu de uma vez. Ela vem caindo ao longo do tempo, né? E dá para você acompanhar isso com os números, tranquilamente. Então, assim, esse discurso de que eu não sabia, de que fui pego de surpresa, de que não é verdadeiro. A informação estava lá. Se você buscou ou não a informação, é uma outra discussão, mas a informação sempre foi pública. A lei é clara, a distribuição de royalties está lá no MP, os valores por município, você consegue saber. Ô Glauco, e aí vem essa questão, por que Macaé tem todo esse impacto de desenvolvimento e Campos não teve? Eu volto até a citar, apesar de você já ter explicado, da denominação da bacia. É por conta, talvez, do maior município, do município referência daquela região. Vamos seguir nessa linha de raciocínio. E, por exemplo, por que se a bacia de Campos tem, inclusive, já constatado aqui, há muita conversa sobre isso, muita discussão, de que o ponto de terra-mar mais curto é o nosso município, o ponto do Farol de Santo Tomé, que é a parte mais avançada, inclusive, do litoral brasileiro. Então, logicamente, ele é mais perto da produção de petróleo. Se é mais perto, é mais econômico para o translado aí dos passageiros, do petróleo e de tudo isso. E por que Macaé foi, Campos não foi? Você sabe que aqui tem uma cultura de que foram os usineiros que não deixaram, né? Você conhece essa história, não conhece? Conheço a história, não tem comprovação mas dela. Não tem comprovação, não, ninguém tem. Tecnicamente, o que é possível você explicar
com o seu know-how aí, esse fenômeno? Olha, na minha tese de doutorado, eu fiz essa pesquisa tentando descobrir isso, né? Não pude ter acesso às informações da Petrobras na época. Então, tem várias histórias, né? Histórias que eu não sei se são verdadeiras, não tem comprovação delas, né? Mas falaram que a primeira tentativa era que fosse em Vitória, e aí que houve lá uma resistência, depois se tentou o Campos, e aí o pessoal das usinas ficaram com medo de que os trabalhadores migrassem para a indústria do petróleo, né? O que prova que eles não conheciam nada, né? Ninguém conhecia nada na região. E ali em Macaé você tem uma enseada muito, muito propícia, com mar muito calmo, né? E você é uma cidade de 35 mil habitantes na época, 40 mil, muito pequena, talvez com enfrentamento de questões políticas pequenas na época, né, com pouca capacidade. Lembrar que você está na época de um governo militar, né, então assim, não havia muita possibilidade de discussão com a comunidade local, né, e aí a Petrobras determina se estabelecer em Macaé, estabelecer o seu porto. E aí a artéria da indústria de petróleo offshore é o porto. É por onde fluem todas as atividades. E aí as empresas, é óbvio que elas vão se estabelecer em volta do porto. Não faz sentido eu me estabelecer em Campos para pegar um equipamento, levar para fazer manutenção e retornar para cá. Eu vou me tornar... Provavelmente as terras e terrenos em Macaé eram mais baratos do que em Campos na época, ou ao longo dos anos, né? Terra disponível, barata, eu vou me localizar ali em volta. E aí você vai construindo-se você vai construindo um cluster industrial de extrema relevância no entorno de Macaé. E aí você vai tendo as convergências, né? As sinergias sendo geradas ali. Você aí tem os fornecedores de várias outras camadas, né? Então você tem o fornecedor principal da Petrobras, depois você tem aquele que fornece já para a Petrobras. Eu vou ficar distante do meu cliente? Não, já vou para ali. E aí você tem toda a sinergia criada ao longo desses quase 50 anos aí, 45 anos, entendeu? Então todo mundo buscou o que os economistas chamam de uma economia de aglomeração, né? Quanto mais próximo eu tiver, maior a economia, o desenvolvimento que eu tenho, o que não significa que não gera também as deseconomias de aglomeração, né? Trânsito, falta de infraestrutura, e Macaé é muito forte nisso, né? Melhorou nos últimos anos, vem melhorando, né? O poder público vem atuando na questão da melhoria, mas é uma cidade que cresceu. E aí tem-se também que compreender o seguinte, né? Macaé tem um boom de crescimento de, 1978, 79 até 1996, e depois chegam os royalties, né? É diferente de Maricá, que o dinheiro chega primeiro e o crescimento chega depois. Então você mais ou menos consegue se estabelecer, sem contar que você tem um exemplo ou um anti-exemplo, né? Para olhar que é a Bacia de Campos, né? Macaé e região na época não tinha nenhum exemplo no país que ela pudesse olhar assim e fazer, o que os caras fizeram de certo, o que os caras fizeram de errado, entendeu? Você não tinha, né? E hoje você tem. Macaé e região é um exemplo, né, de coisas boas e de coisas negativas que foram construídas a partir da indústria de petróleo e dos royalties. Hoje você falou tudo, né? Você já tem, né, a roda inventada, vamos dizer assim, sei lá. Você não precisa, você pode melhorar, você pode aperfeiçoar e deve fazer isso. Maricá tem o exemplo de Campos, né? E o que você falou,
tanto na questão do crescimento quanto não, né, do que deve e o que não deve. Campos talvez tenha muito mais a oferecer como não deve ser feito do que o que deve ser feito, né? Mas seguramente... Mas isso também não é um privilégio de Campos, né? Não! Em quase todos os municípios da região não houve muita mudança do cenário. Acho que uma cidade que talvez tenha aproveitado um pouco melhor essa questão foi Rio das Ostras, mas que ainda é lastimável, né? Rio das Ostras tem talvez o maior número das suas ruas ainda não asfaltadas. Sim, tem essa questão... Então, você ainda tem uma dificuldade grande de infraestrutura, né? Rio das Ostras, para você perceber o impacto, de 2000 a 2010, foi a segunda cidade que mais cresceu em termos populacionais do país. E aí, também o poder público, para dar conta desse crescimento e do volume de demandas que provém dessa velocidade de crescimento, é muito alto, né? Tem um poder público que realmente, no Brasil, ele não consegue acompanhar o atendimento a essas demandas. Eu estou com um problema na minha câmera que resolveu parar, mas enquanto isso eu vou ajeitando aqui, mas eu vou já deixar outra... E tem também uma discussão sobre... E nós demos sorte, e aí foi sorte, né? Porque os principais campos petrolíferos da Bacia de Santos, eles estão próximo... em frente praticamente à Baía de Guanabara. Sim. E aí a indústria, as empresas que estão estabelecidas em Macaé não precisaram se locomover, né? Por quê? Porque elas, como a Bacia de Santos é suprida pelos mesmos portos e aeroportos que a Bacia de Campos, as empresas não precisaram se locomover, né? Sim. Então é como se a Bacia de Santos viesse e estivesse localizado na Bacia de Campos para as empresas. Não mudou nada, ninguém precisou sair, ninguém precisou construir uma outra base, uma filial. Sim. Ninguém precisou fazer nada disso, né? Então isso também trouxe para as indústrias uma perspectiva de que teve uma extensão e aí um crescimento. A Bacia de Santos é um sucesso na história da indústria de petróleo, o seu rápido crescimento da produção, né? E então as empresas não sentiram esse impacto da queda da produção da Bacia de Campos. Por quê? Porque a Bacia de Santos supriu como demanda de bens e serviços. Sim. E que continuaram, evidentemente, como base Macaé, Rio das Ostras. Não, exatamente, elas não precisaram se modificar. Isso aí. Né? Minha empresa é em Macaé e no Rio, eu continuei com ela em Macaé e no Rio, não precisei mudar para nenhum lugar. Isso graças ao Porto? Também? Não. Graças porque eu já tinha uma infraestrutura instalada e a Petrobras disse o seguinte, olha, e as empresas, olha, eu vou atender pelo Porto do Rio, Niterói e Macaé. Pronto. As empresas já atuavam pelo Porto do Rio, Niterói e Macaé. Sim. Não muda nada. Perfeito. Eu não preciso montar uma base no Rio de Janeiro para atender o pré-sal, entendeu? Eu continuei em Macaé. Eu quero entrar ainda nesse... pois não, desculpa. E na região. Perfeito. Eu quero entrar... Tem perspectiva para frente, Cláudio. Isso. E aí pode ter uma coisa nova nos próximos 10 anos. Você tem a discussão da margem equatorial lá no norte do Brasil, né? O que é a margem equatorial? Você tem uma região que tem uma formação geológica que se estende lá da Guiana, Suriname, todo o litoral norte do Brasil, chegando até o Rio Grande do Norte. Você tem a Guiana, a antiga Guiana inglesa, né, Guiana. Eu estive lá em outubro, né, numa missão de empresários organizada pelo Sebrae. A Guiana hoje tem praticamente o mesmo volume de reservas de petróleo que o Brasil. A Guiana tem 750 mil habitantes, 65 mil habitantes. O Brasil tem 220 milhões. Imagine o volume de riqueza, né? No futuro, que será jorrado lá
né, que já está sendo e que será jorrado lá, né? E aí o que acontece? O sucesso exploratório na Guiana é tão grande que está todo mundo pensando, olha, se tem petróleo na Guiana e a formação geológica é a mesma, né, a formação do solo, né, e das rochas é a mesma, supõe-se que há óleo por aí também. E aí a Petrobras está lá, né, nas margens do Amapá, né? O aeroporto vai ser no Oiapoque. Lembra que quando a gente estudava no século passado, o Brasil do Oiapoque ao Chuí? Isso. Pelo menos o Oiapoque existe. Agora descobriu que ele existe. E ele vai ser a base do aeroporto. Sim, né? sim. Belém vai ser a base portuária. Né? E aí a Petrobras está lá buscando as licenças ambientais para conseguir fazer a primeira perfuração. E quais são as empresas que vão estar lá perfurando? Né? A Ocean, que está em Macaé, que detém as sondas de perfuração. A Schlumberger ganhou o contrato de serviços de perfuração. Algumas empresas de Macaé já estão lá. Por quê? Porque no Brasil você não vai encontrar empresas em outro local que não seja em Macaé, no Rio de Janeiro. Então nós detemos essa expertise. E aí o que eu vislumbro para um futuro de 10 anos? Alguma coisa... E aí quando eu vislumbro, eu estou dizendo muito para aquele empresariado médio que trabalha, tem as empresas na região e vive na região. Né? Porque a empresa estrangeira, ela já está acostumada a ir para qualquer lugar do mundo. Tanto que ela está no Brasil. Né? Mas para nós, empresários que trabalhamos na região, atuamos na região, na indústria, e moramos na região, que a gente nunca precisou se deslocar, isso vai ser uma coisa nova. As nossas empresas, para ocupar aquele mercado lá, porque se a gente da região não ocupar, alguém vai ocupar, porque deixar de produzir ninguém vai. E aí nós vamos... as nossas empresas vão ter que não migrar, né? Não sair de Macaé, sair da região. Não é essa a discussão. Mas gerar parcerias com empresas locais, né? Levar o know-how ou montar filiais. Né? O que as empresas estrangeiras fazem na indústria de petróleo há mais de 100 anos. A Shell está no Brasil há mais de 100 anos. Entendeu? Então, para a Shell estar lá, não é uma coisa nova. Ela faz isso há mais de 100 anos. Né? Para nós, empresários da região, isso vai ser uma questão nova. Porque eu tenho uma nova fronteira exploratória. Né? Ah, mas o pré-sal não vai precisar fazer isso, que o pré-sal é suficiente. A Petrobras já botou no seu plano estratégico, que ela divulgou em novembro, uma queda de produção anual de 100 mil barris no pré-sal. Então, o país não é uma discussão de governo. Né? Se é governo Lula, governo Bolsonaro, isso é irrelevante. O país precisa descobrir uma nova fronteira exploratória de petróleo, por uma questão de segurança energética nacional. Entendeu? E a que se vislumbra é a da margem equatorial, com todas as questões ambientais, a sensibilidade que há, questão de coral, da Foz do Amazonas, tudo isso levando em conta, né? Se não for lá, o país vai ter que descobrir uma outra fronteira exploratória. E aí Sergipe Alagoas é uma próxima fronteira a ser pesquisada, né? Mas esse é o cenário. Então, daqui a alguns anos, nós, empresários da região, vamos ter que nos movimentar, coisas que a gente não fez ainda nesses últimos 50 anos de produção de petróleo aqui, de descoberta de óleo na região. Então, só para botar um cenário novo que provavelmente você não ouviu essa discussão ainda, é uma discussão muito nova, a gente faz ela na Rede Petro Bacia de Campos, né? Você não deve ter ouvido essa discussão ainda, mas é uma discussão que nós, empresários na Rede Petro, né, começamos a discutir essa questão. Então, provavelmente no final do ano a gente deve ir lá, se achar óleo, né? A gente deve ir lá no Pará,
enfim, conhecer. A gente está buscando novos mercados. Eu só ouvi ou li porque eu estava me preparando para essa entrevista. Procurei fonte, matéria aqui. O próprio Henrique da Hora me sugeriu essa questão da margem equatorial e pelo que eu estou entendendo, numa projeção de campos maduros, né, aqueles campos que já estão no final da produção, pode-se dizer assim, se não for, você me corrige, por favor, com o pré-sal tendo essa redução anual, como você disse, 100 mil barris dia. É preciso, então, uma outra fonte. Uma outra fonte seria, então, esse que você citou agora, que é a margem equatorial. Ou seja, mesmo assim, a gente segue produzindo e segue com a base de tudo em Macaé. É isso que eu entendi? Não, exatamente. A questão dos campos maduros não é que ele está acabando, né? Porque os novos contratos aqui vão até 2045. Entendeu? Então não é uma questão de que ele está acabando. Aliás, é considerado já bons negócios para essas empresas, né? Sim. A questão é que a queda da produção, que é normal, como eu falei, porque a gente está numa indústria extrativa, não se torna atraente do ponto de vista econômico para as grandes empresas petrolíferas. Então, por exemplo, só para você imaginar assim, a Petrobras tem um poço, né, isso não só no mar, mas em terra também. A Petrobras tem um poço no pré-sal que ela produz 35 mil barris por dia. Entendeu? Não faz sentido ela ter 8 plataformas com 40 poços que produzem 20 mil barris. Economicamente, em termos de rentabilidade econômica, aquele poço lá é muito mais rentável do que esse aqui, né? Isso também aconteceu no Nordeste, né? A partir do norte do Espírito Santo, a Petrobras foi se desfazendo dos ativos da atividade onshore, né? Da atividade de produção em terra. Porque para ela não fazia sentido ter 1.000 poços e ter uma produção de 40 mil barris. Entendeu? Se ela em um poço consegue ter 40 mil barris, 35 mil barris. E isso do meu ponto de vista, é positivo para a indústria petrolífera e para as regiões. Por quê? A gente tem, basicamente, o que aconteceu na Bacia de Campos nos últimos anos com o desinvestimento da Petrobras? Você tem outras empresas que chegaram na região, né, para produzir petróleo. Então você tem hoje a Trident, a Perenco, a Prio, a 3R, né? São as principais empresas. Você já tinha Equinor, já tinha a Shell, mas essas 4 compraram ativos da Petrobras, né? E aí tem empresas que saiu, quando a Petrobras entregou a chave, produzia 2.700 barris de petróleo por dia. Hoje já está produzindo mais de 10 mil. Por quê? Porque essas empresas são especializadas em aumentar o fator de recuperação de óleo. Ou seja, em extrair mais óleo de campos considerados maduros, que teve queda de produção. Eles fazem isso, só isso. Né? Eles não são especializados em perfurar. Não. Eles são especializados em aumentar a recuperação de óleo. Né? E eles fazem isso no mundo, não é só no Brasil. E isso é comum de acontecer na indústria. A indústria vai abrindo possibilidades para que empresas menores especializadas vão se especializando e vão pegando. O custo desse óleo é menor, porque eu já tenho toda a infraestrutura montada, toda a perfuração. Então, cada barril a mais que eu consigo retirar, minha rentabilidade cresce muito. E elas são especializadas nisso. Qual é a vantagem disso? Elas pagam royalties, mas elas não pagam 10% dos royalties, por exemplo. Elas pagam a metade, mas pagam, porque se tivesse com a Petrobras, provavelmente a Petrobras teria abandonado.
É melhor receber 5% de 10 mil do que 10% de 2. Entende? Ou até não receber nada. Porque pelo mas assim, a conta é melhor receber 5% de 10 do que 10% de 2. Sem contar que, para produzir 10 mil barris, eu gero mais empregos do que eu gerava para produzir 2. Sim, eu sim. trato mais bens e serviços. Eu contribuo para o desenvolvimento da região. Né? Então, esse é o momento que a gente está vivendo. E eu, enquanto empresário, não tenho mais só a Petrobras para vender. Sim. Em outras empresas. E a qualidade do óleo, Glauco? A qualidade do óleo na Bacia de Campos nunca foi uma qualidade boa. Sempre foi uma qualidade ruim. Entendeu? Continua sendo ruim. Mas está lá no cálculo deles. Eles já sabem. Não quer dizer que piorou a qualidade por conta de ser. O óleo é o mesmo, entendeu? Eu só tenho uma discussão de volume. Sim. Entendeu? Sim. Só tem uma discussão de volume. Mas é um sucesso. Particularmente estou falando da Perenco, né? Uhum. Recebeu 2.000 e poucos barris, 2.700, quando a Petrobras entregou, hoje produz mais de 10 mil. Isso é ótimo para todo mundo, para ela, para a região, para quem trabalha, para nós que somos fornecedores, entendeu? Para o município que recebe royalties, que estava recebendo 10% de 2 mil, agora está recebendo 5% de 10 mil. Perfeito. Rapaz, sua entrevista está dando uma repercussão aqui fantástica. Tem gente aqui até te confundindo com deputado. É o meu amigo. O Alfredo Diegues foi secretário aqui, é empresário em Campos. Ele está mandando meu amigo deputado Glauco. Não, esse é xará. Mas não, é porque é o seguinte, tem um segredo, Glauco. Fala aí. Tem um segredo. O meu nome é Glauco Lopes Nader. Tá. Quando eu vim para Macaé, existia um Glauco Lopes mais famoso que eu. Perfeito. E aí, eu escondo Lopes. Sim. Só que ele sabe que meu nome é Lopes. Perfeito. Entendeu? Então, você sabe que Cláudio Nogueira também aqui em Campos deve ter uns 10 que eu conheço. Aconteceu um caso desse também com um advogado que passou a ser escritor de jornal. Aí, de repente, o pessoal chegava para mim, Nogueira, não gostei da sua coluna. Ou gostei, eu falei, mas eu não escrevo coluna. E acabou o amigo trocando o nome dele lá também. Rapaz, olha, são 8 horas da manhã. Eu preciso fazer um intervalo, Glauco. E, assim, tem vários comentários, tem várias participações aqui na nossa página no Face. E tem aqui me mandando aqui várias perguntas, mandou um caminhão de perguntas para você aqui, eu vou tentar fazer algumas delas no privado. Foi o Hélito Abreu, que está dizendo aqui, ele é superintendente de petróleo e gás do município de São João da Barra. E eu vou deixar falar em São João da Barra, eu vou deixar uma conexão, porque eu quero te fazer algumas perguntas também, se é que é possível, sobre o seu know-how na área de planejamento urbano regional, que eu tenho uma dificuldade muito grande em entender por que aí em Rio das Ostras, Barra de São João, já não duplicou essa pista. Me parece ter espaço bastante aí, o suficiente para duplicar. Depois eu vou dar uma beliscada aí nesse conhecimento que você tem de planejamento urbano também, tá certo? Mas eu vou deixar a pergunta seguinte, para o próximo bloco você me responder. O Porto do Açu, que é de São João da Barra, que beneficia Campos já imediatamente, rede hoteleira, comércio de modo em geral, pode ser uma grande aposta aqui da região? Daqui a pouco você me responde, na sua visão. Okay. Vamos só fazer um intervalo rápido, eu peço licença a você e a quem está nos acompanhando também, continue aí ligado. O pessoal te parabenizando aqui muito, a Adail Costa, a Ana Carolina, o Marcelino Souza,
Mandando aí abraço, parabéns e... Esses não valem, não. Esses são meus amigos. Eles não valem. Sim. Então não. Mas você sabe que eu não concordo com aquela coisa de que eu sou suspeito de falar de vocês. Não. Se eu te conheço profundamente, eu não sou suspeito de falar de você. Eu tenho que falar de você. Como é que eu vou falar de você se eu não te conheço, né? Tem umas coisas interessantes aí. Bom, mas vamos lá, mas vale sim, fica aí um abraço a esse pessoal todo aí, o carinho também que a gente acaba ganhando aqui por tabela. Rapidamente o intervalo, a gente volta já para conversar com o Glauco Nader, que é economista, mestre e doutor em planejamento urbano e regional e especialista na cadeia produtiva de petróleo e gás natural. Não falamos do gás, mas tem tempo para a gente falar. Tudo isso a gente volta para comentar no próximo bloco com o nosso convidado ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. A Unimed Campos